No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá a todos, eu sou Marcelo Polacco, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e hoje, em nosso podcast Farmácia em Dia, nesta edição, vamos falar sobre a RDC 786 de 2023, que trata dos exames de análises clínicas, inclusive em farmácias. Nesse momento, agradeço a presença do Dr. Marcos Machado, um dos farmacêuticos mais envolvidos com esse tema no nosso país, conselheiro regional e coordenador do GTT de Análises Clínicas e Toxicológicas do CRF São Paulo. Bom, então, primeiro é um prazer estar falando para o podcast do Conselho Regional de Farmácia, né? E foi uma ideia muito legal, é atual com os tempos, ou seja, está dentro, né, do conceito atual de fazer um podcast, as pessoas gostam disso, gostam de estar atualizadas. Então, queria parabenizar vocês aqui da comunicação e a diretoria por implantar o sistema e que os colegas aproveitem, né? Afinal de contas, é um momento importante de conversar com pessoas que estão na área, que estão ali trabalhando pela profissão. Então, parabéns, viu? Dr. Marcos, quais seriam as principais mudanças nesta nova resolução? Então, a importância da nova resolução, da 786, é que ela normatiza e regulamenta as práticas de exames nas farmácias. Então, é importante, ela modificou, mas ela também traz novidades para os laboratórios. Então, é uma norma atual. A RDC 302, ela já tinha mais de 10 anos. Então, era de 2005, na verdade. E hoje em dia as coisas mudam muito rápido, as tecnologias foram sendo incorporadas, houve mudança no setor diagnóstico e a RDC já não acompanhava mais essas evoluções todas, essa tecnologia toda. Era necessária mudança. Ela trouxe a novidade nas farmácias, mas também regulamentou outras atividades dentro do laboratório. Então foi importante mesmo que ela tivesse saído. Muito bem, Dr. Marcos. Gostei bastante da sua visão sobre o assunto. Gostaria de perguntar para você por que podemos considerá-la como positiva neste momento. Tendo que ela é positiva, traz para o profissional farmacêutico, ela traz uma possibilidade de ampliação da sua atuação como farmacêutico clínico. Aliás, é complementar com a atuação do farmacêutico clínico, era necessário fazer isso. Para o setor farmacêutico, amplia a possibilidade de negócios e para os laboratórios também, que passam a ter a possibilidade, inclusive, de prestar serviços junto às farmácias. Então, a resolução ela traz essa possibilidade quando ela diz que os exames realizados quantitativamente em equipamentos terão que ter assessoria de um laboratório. Então, para os laboratórios também é um novo mercado que se abre, que os laboratórios vão ter que olhar para esse mercado novo com bons olhos e se adaptar à realidade atual. Ótimo. E, Dr. Marcos, aproveitando, neste contexto, o farmacêutico que irá realizar o diagnóstico? Não, também muito importante, nós estamos dentro do conselho, né? Então a pergunta do Dr. Marcelo é muito importante. Os exames não têm finalidade diagnóstica. Na resolução está muito claro que os exames são para triagem. À medida em que seja realizado esse exame e o médico acha necessário, ou mesmo o paciente acha necessário, ele deve fazer exames laboratoriais para confirmação. E às vezes não é o mesmo, às vezes você pode ter realizado um determinado exame na farmácia, o resultado seja negativo ou positivo, não importa. Se o resultado não bate com a clínica, ou não bate com aquele diagnóstico prévio que o paciente tinha, ele deve procurar sim realizar, seja através de pedido médico, ou ele mesmo, se tiver necessidade, procurar um laboratório para confirmação. Então, os resultados liberados na farmácia, eles não têm fim diagnósticos, ele tem fim de triagem. É um exame para triagem. Perfeito, Dr. Marcos. Outra pergunta. A norma trouxe alguma mudança para a atuação dos postos de coleta? E também se houve ampliação dos serviços que podem ser prestados nesses locais? Houve sim, e é muito importante essa pergunta porque os laboratórios montam seus postos de coleta muitas vezes em vários locais, municípios, dentro de clínicas, dentro de áreas específicas que são interessantes. E os postos de coletas, até então, eles podiam fazer a coleta e encaminhar para o serviço
laboratorial para poder ser realizado. Agora, com a nova resolução, os postos de coleta também podem realizar os mesmos exames que serão realizados na farmácia. Então, todos os testes rápidos e até mesmo com equipamentos de quantitativo poderão ser feitos no posto de coleta. É uma forma de competição, de competitividade também com as farmácias, ou seja, abriu também um novo espaço para o laboratório que antes não existia. Então agora os postos de coleta podem fazer exames, podem liberar os resultados no posto de coleta e assim se tornar competitivo. Então os laboratórios ganharam também um novo mercado, ganharam uma nova possibilidade, e os postos de coletas que eram utilizados muitas vezes no período da manhã, por exemplo, fazia a coleta e depois não tinha mais o que fazer, porque nem todo local colhe o dia inteiro exames. Então muitas vezes ficava ocioso o período. Agora eles podem inclusive liberar esses resultados lá, podem realizar e liberar. Então houve sim uma ampliação de mercado também para o laboratório que deve ser explorado. E quais os tipos de amostras biológicas que podem ser utilizadas em exames nas farmácias e drogarias? Perfeito. Importante esclarecer isso. A RDC ela proíbe coleta de sangue nas farmácias. E isso é muito importante dizer porque houve um momento da discussão da RDC que alguns grupos de atuação na área do comércio farmacêutico, nas drogarias, eles queriam que houvesse a permissão para coleta de sangue. Não foi permitido. O que está permitido é a utilização de amostras biológicas para a realização de exames no local e desde que seja amostra como se fosse gota de sangue ou saliva. Tá? Então não pode colher material e encaminhar para outro local. Precisa ser amostras coletadas no local e realizadas no local. Então, coletas de sangue para encaminhamento para outros laboratórios de apoio não poderá. Então, basicamente, sangue de ponta de dedo para fazer testes rápidos, saliva, né, que é muito utilizado para vários testes, não só para Covid, mas foi uma forma de fazer Covid que era com saliva. Né? E basicamente isso, não pode amostra de urina nem amostra de fezes, essas duas amostras não. Então ficou realmente aquelas amostras biológicas com finalidade de teste rápido, gota de sangue e saliva basicamente. Perfeito. Dr. Marcos, uma dúvida também que muitos colegas vêm tendo, diz respeito à ampliação da atuação do farmacêutico com prestação de novos serviços na farmácia, que abre uma discussão sobre a questão da necessidade de regulamentar o dimensionamento dos profissionais no estabelecimento. Há alguma iniciativa nesse sentido, ou você proporia que nós ampliássemos essa discussão? O que você pensa a respeito? De fato, essa é uma questão que está sendo discutida, porque evidentemente um farmacêutico só não conseguirá dar conta de atendimento na dispensação, no serviço farmacêutico e mais os exames. Então nós temos essa preocupação de fato de não sobrecarregar o colega, e o ideal é que tenha realmente mais de um profissional. E isso deve ser, de alguma forma, o mercado vai se ajustar, porque também o profissional não vai poder fazer tudo. Então aqueles empresários que têm dificuldade de entender isso, vão acabar tendo que entender, até pela concorrência, porque as grandes redes já estão fazendo os exames. Então não é também uma novidade total. Já existe farmácia e drogaria realizando os exames. E se as farmácias de pequeno e médio porte quiserem brigar nesse mercado, que traz pacientes, traz novos clientes, se quiserem brigar vão ter que se adaptar. E o serviço, importante deixar claro isso, é um serviço farmacêutico, portanto não pode ser feito pelo balconista, não pode ser feito pelo técnico de farmácia, só pode ser realizado pelo farmacêutico. Então, se as farmácias quiserem entrar nesse mercado, elas terão que fazer contratação para que tenha realmente um dimensionamento adequado para a realização. E eu entendo que é um mercado que vai crescer, porque em determinadas regiões a possibilidade de passar em médico é difícil e a possibilidade de fazer exames também, a necessidade de realizar exames esbarra muitas vezes na dificuldade do dia a dia do SUS. Então a farmácia se tornará sim um ponto de atendimento para a saúde e os exames devem crescer. Então aos donos de farmácia que ainda não entenderam, é preciso ter profissional para fazer. Não será feito por outro tipo de profissional dentro da farmácia e, nesse ponto, a fiscalização do Conselho vai estar sempre atuante. Excelente, Dr. Marcos.
Eu gostaria de saber também, isso é uma dúvida que muitos colegas vêm nos perguntando no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e também nas nossas redes sociais, é se haverá acúmulo de função para o farmacêutico na farmácia. Se isso não vai causar sobrecarga de trabalho, se isso não vai atrapalhar as outras atribuições do farmacêutico. Olha, é evidente que é um serviço farmacêutico que terá que ser feito pelo colega. Agora, essa relação de serviço, o trabalho do farmacêutico e a quantidade de serviço naquele local, seja drogaria, farmácia, laboratório, ela é uma relação trabalhista. Não dá para o farmacêutico, seja qual profissional for, fazer mais do que ele tem capacidade. Então existem diversas funções, de fato, dentro de uma farmácia que tem que ser exercida pelo farmacêutico. Se ele não tem condições de fazer, por falta de tempo e por não ter realmente a possibilidade, ele tem que dizer, olha, eu não consigo fazer tudo. Então, essa não é uma questão que o Conselho possa resolver, a não ser do ponto de vista de ir lá com a fiscalização, orientar, mas o que cabia ao Conselho e também à Anvisa é ampliar a possibilidade de atuação do farmacêutico. O Conselho brigou por isso. Nós conseguimos abrir e ampliar as possibilidades para as farmácias, que é a área de atuação, e para o farmacêutico, que é profissional. Como isso vai se dar no dia a dia, é uma relação de trabalho. E aqueles colegas que entenderem que estão acumulando função e que realmente estão extrapolando no seu horário, devem procurar, evidentemente, a proteção da lei trabalhista. E, se necessário, até denunciar ao Conselho naquilo que cabe a gente fiscalizar. Mas isso não pode ser entendido como uma coisa ruim. A abertura de mercado e a possibilidade de atuação do farmacêutico na farmácia, na realização de exames, é uma conquista muito grande. Como ela vai se dar no dia a dia, é uma relação que os farmacêuticos vão ter que ter com as suas empresas, não há saída. E é importante dizer que nos últimos anos, a quantidade de farmacêuticos clínicos também tem crescido. E para o farmacêutico atuar como clínico, solicitar e realizar exames era necessário. Então, foi um ganho para a profissão farmacêutica. Evidentemente que há uma relação de trabalho que terá que ser resolvida no dia a dia. Excelente, doutor Marcos. Outra dúvida, né, que diz respeito sobre o pagamento de insalubridade aos farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias. A publicação da RDC 786 de 2023 trouxe alguma nova perspectiva sobre o assunto? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Marcelo, é importante que nós discutamos isso porque, de fato, o Conselho Regional de Farmácia, nas gestões, tanto a minha quanto a sua, tem batalhado muito pela questão da insalubridade para o farmacêutico. Isso antes, inclusive, da Covid. Nós temos trabalhado muito nesse sentido. Quando vieram os testes de Covid, nós já fizemos reuniões, inclusive, com o Ministério do Trabalho, isso aconteceu. Fizemos, inclusive, na época da pandemia. Tivemos a reunião com, não me lembro agora o nome do representante do Ministério do Trabalho, mas fizemos a reunião, demos andamento nisso, há continuidade agora na gestão do Dr. Marcelo Polacou, no sentido de buscarmos, de fato, junto com o Sindicato dos Farmacêuticos, a conquista da insalubridade. Com a vinda dos exames, eu entendo que não há como as drogarias fugirem disso. Nem as farmácias, evidentemente. É uma questão de tempo, porque a partir de agora, as farmácias que quiserem realizar o exame terão que solicitar esse serviço para a vigilância sanitária. E dentro da licença da vigilância sanitária virá que a farmácia realize exames. Ao realizar exames, o farmacêutico terá contato com material biológico, seja sangue ou seja saliva, que dependendo da patologia são extremamente infectantes. Então eu não vejo como não será discutida essa questão, e isso acredito que essa seja uma grande oportunidade de avançarmos nesse sentido, porque a insalubridade ela se dá também por avaliação médica, é feito essa avaliação médica e também por um técnico ou um engenheiro de trabalho para avaliar as condições de trabalho. Então, isso é avaliado e esse risco de contaminação com material biológico será levado em consideração na hora de avaliar se tem ou não a questão de insalubridade. Então eu entendo que a 786 ela nos dá a possibilidade agora de, com mais ênfase ainda, lutar por isso junto com o sindicato, que é uma função do sindicato, mas que o Conselho abraçou, e entendo que os colegas farmacêuticos
vão ter aí junto ao Conselho uma representatividade grande para buscar a insalubridade. Muito bem. Eu acredito também, doutor Marcos, que o pessoal tem muita dúvida em relação à central de distribuição. O que muda nessa parte? Muda bastante, porque o que acontece é que a central de distribuição, ela existe hoje. Os grandes players do mercado, os grandes laboratórios montaram CDs que são centrais de distribuição de amostras. Eles recebem essas amostras que são coletadas de vários laboratórios, que enviam para eles. Esses CDs fazem toda a triagem do material biológico e encaminha para o laboratório de apoio. Essa figura do centro de distribuição de amostras não existia na resolução 302/2005. Naquela época até já existiam algumas coisas, mas não era consolidado. O mercado foi se consolidando de uma forma que grandes players foram surgindo. E eles montaram centrais técnicas numa área, centrais de distribuição em outra. E também os postos de coleta, também é importante dizer isso. Porque haviam empresas, existem empresas, que fazem as coletas para os laboratórios, são contratadas para isso, montam postos de coleta, mas não estava claro na legislação como é que essas empresas deveriam atuar para prestar serviço para esses laboratórios. E a norma também veio esclarecer isso. Hoje existe a figura da empresa que pode prestar esse serviço para os laboratórios. Pode ser contratada, porque antes não estava claro, não havia a obrigatoriedade de contrato. Agora sim, a empresa pode prestar o serviço de coleta, pode ter o posto de coleta e prestar serviço para uma empresa específica. E o centro de distribuição também. Como não havia essa figura, muitas vezes a vigilância sanitária também ficava em dúvida de como liberar aquele serviço. Se era laboratório, se era posto de coleta, se era centro de distribuição, mas como encaixar isso na legislação? Não havia. Então agora está regulamentado. Então é possível ter um centro de distribuição que receba essas amostras, prepare elas e encaminhe para os laboratórios de apoio. É muito utilizada essa figura laboratório de apoio, que também está claro lá na resolução qual a função do laboratório de apoio. Então, a norma ela teve essa finalidade de esclarecer alguns pontos que estavam obscuros, porque a norma antiga era de 2005, nós temos aí um bom tempo já com essa resolução, e ela não era clara para nós. Então, agora, todos esses atores ficaram mais claros e especificados. Excelente, doutor Marcos. Gostaria de saber também, e a dúvida de grande parte dos colegas farmacêuticos do Estado de São Paulo e do Brasil, como deverá ser a parte física da farmácia para a realização dos exames de análises clínicas? A norma ela traz, assim, não foi... para laboratório, ela deixa claro que ainda é necessário utilizar a RDC 50 de 2002. Então, os laboratórios, principalmente aqueles que forem fazer algum tipo de reforma, a abertura de novos laboratórios de posto-coleta, tem que se basear na RDC 50 ainda. Para a farmácia, não, mas ela traz o seguinte a informação. Pode-se utilizar a sala de realização de exame para outras finalidades, aplicação, alguma outra finalidade, mas é preciso ter o espaço ali determinado para a realização de exame, pelo menos para poder deixar claro onde vão ser feitos os exames. Necessidade também de uma higiene na sala após a realização de cada exame, e fluxo, né? Fluxo de pacientes, como é que esses pacientes vão entrar, como é que eles vão sair, o que vai ser feito. É muito importante para as farmácias que nunca trabalharam com isso. Elas vão ter necessidade de ter POPs, de ter instruções de trabalho claras de como é que isso vai ser feito dentro da farmácia. Isso é importante, porque muitas não faziam, não fazem, então ainda não tem padronização de atendimento e procedimento. É necessário fazer isso. Então, a sala pode ser utilizada, compartilhada com outros procedimentos, mas tem que estar clara a finalidade, como será feita, onde será feito e, principalmente, o fluxo de pacientes. Excelente, doutor Marcos. A RDC 786/2023 entrará em vigor em 1º de agosto de 2023. Você entende que esse prazo será suficiente para o setor se adequar às exigências da norma? O que você me diz? Então, Marcelo, esse ponto ele é importante de ser colocado. Geralmente, as resoluções da Anvisa elas têm 180 dias para entrar em vigor. E quando foi criado o texto, no primeiro momento, quando foi aprovado, ele foi aprovado com 180 dias. Mas,
por solicitação da diretora Merluz, e ela colocou que para a nossa área isso é importante. Ela disse o seguinte: olha, os exames já estão sendo realizados, tem farmácias que já estão fazendo, então nós precisamos regulamentar isso mais rapidamente. Então ela propôs um prazo de 90 dias, havia também uma proposta para 120, mas dado a colocação dela que as farmácias já estão realizando, então os outros diretores acabaram acatando e votaram também. Particularmente, eu acho pouco tempo. 90 dias é um tempo curto para adaptação das farmácias, mas não só isso. Adaptação das vigilâncias sanitárias. Porque nós temos as vigilâncias sanitárias que atuam, são municipais, são municipalizadas, e nem todos, não há padronização das vigilâncias sobre esse assunto. Então, a necessidade de capacitação dos técnicos da vigilância, do entendimento dos técnicos da vigilância, o estudo da norma, adaptação no município. Eu achei que o prazo foi um pouco apertado, mas a solicitação veio no sentido de normatizar e ajudar o setor farmacêutico que já realiza os exames. Mas entendo que as farmácias que não realizam ainda, as drogarias, farmácias que querem realizar porque pode ser importante, elas terão que passar por uma fase aí de adaptação e procurar profissionais que possam ajudá-los rapidamente. Porque além claro, toda a estrutura física ser adaptada, há necessidade também de treinamento e capacitação para os farmacêuticos da farmácia. Porque para quem não está acostumado com exames, e isso também é importante dizer, que apesar da liberação, junto com a liberação do exame, vem toda uma carga de responsabilidade civil, criminal, ética, que os farmacêuticos de farmácia muitas vezes não estão acostumados a fazer exame. Então, a partir de agora, a realização de um exame, mesmo que ainda seja triagem, mas o exame é de triagem, ele é de triagem, mas dependendo da forma como for liberado, se houver um erro gritante na realização do exame, a farmácia e o farmacêutico podem ser responsabilizados criminal, civilmente e também eticamente. E isso precisa estar claro para o farmacêutico. Realizar um exame não é furar o dedo e dar o resultado. É preciso fazer o procedimento de forma correta, interpretar o resultado e liberar esse resultado para o paciente de forma que o resultado seja confiável. Se o paciente não confiar e discordar e de fato o exame estiver errado, a farmácia poderá ser responsabilizada por isso, assim como o profissional farmacêutico é responsável legal. Então, essa adaptação, essa novidade que veio para a farmácia, eu entendo que o período de adaptação é curto, mas ele está colocado e agora nós temos que fazer com que as farmácias estejam prontas, os farmacêuticos estejam prontos para isso. Mas aqueles que não se sentirem também prontos, não é obrigatório implantar nem dia 1º de agosto, nem 1º de setembro, não. Ele deve implantar à medida que ele sinta segurança para poder oferecer o trabalho, oferecer os exames com qualidade para a sociedade. Muito bem, Dr. Marcos. Agradeço imensamente a sua colaboração nesse podcast e acredito que muitas dúvidas foram sanadas e com certeza teremos outras oportunidades para estarmos discutindo, alinhando e publicando materiais técnicos também pelo CRF São Paulo. Muito obrigado, Dr. Marcos, e muito obrigado a todos que estão ouvindo esse podcast. Bom, primeiro então, para terminar, eu queria agradecer muito ao Dr. Marcelo Polacco, presidente do Conselho Regional de Farmácia, a diretoria, na pessoa da doutora Luciana Caneto, Dr. Daniele Marini, Dr. Adriano Falvo, que sempre apoiou não só a farmácia, como o laboratório de análises clínicas também. Nós vimos isso com bons olhos, acho que vai abrir mercado para os dois setores da área de atuação farmacêutica, então fica de pronto aqui meu agradecimento, Dr. Marcelo Polacco. E dizer que nós temos dentro do Conselho uma comissão de análises clínicas que vai fazer todo o trabalho de analisar a RDC e também pormenorizar tudo, instruindo os colegas tanto da farmácia como do laboratório. Nós já estamos fazendo esse trabalho e vai ser liberado rapidamente. E estar no podcast é ótimo e espero que os colegas possam aproveitar isso e ouvir e tirar suas dúvidas. À medida que tenha dúvida, manda para o Conselho que a gente responde também, né? E a ideia foi ótima para que a gente pudesse levar essa mensagem do Conselho Regional a todos os colegas da área de farmácia e também de drogaria. Então, queria agradecer. Muito obrigado, viu?